Irmãos amados, boa noite a todos. Que a graça de Jesus esteja sobre vocês. Eu vou fazer alguns ajustes aqui. Ô Jeff, você senta perto de mim aqui? Tomei banho hoje, está tranquilo. Ontem também. Graças a Deus. Muito bom. Joia. Raíssa, você senta perto de mim aqui, por favor? Isso, eu estou fazendo ajuste, estou trazendo para frente. Que aí se chegar alguém é mais fácil ter lugar lá atrás, tá bom? Tranquilo. Ô, irmãos, que bênção! Hoje não choveu e é um dia que o Senhor fez do mesmo jeito, cheio de bênção do mesmo jeito. Deus nos dando força para vencer do mesmo jeito. Pensa que o nosso Deus é um Deus não apenas do dia de chuva, mas do dia de sol. Ele é o Deus do dia, Ele é o Deus da noite. Ele é aquele que promete estar ao nosso lado e nem mesmo cochilar no seu cuidado para conosco. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui hoje, na casa de Deus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje é dia do funcionário público, é isso? Aqui a Raíssa, hoje não, né? Oi? Eu acho que é hoje, Bill. É hoje. O Bill louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu estou perdendo mais algo. O Jefferson aposentado, graças a Deus, né? Funcionário público. Sabe, funcionário público é que serve a gente. São pessoas abençoadas por Deus para abençoar a nossa vida, o nosso coração. E que bom que nós estamos vivendo esse dia que o Senhor fez. Vamos, irmãos, cantar o hino 147? Todo mundo animado, hino 147. Nós vamos cantar esse hino bem bonito para a glória de Jesus. Vencendo, vem Jesus. Hino 147 do nosso Inário Novo Cântico. Vamos lá, bem bonito? Quando a alma sequiosa chega, chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assalam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Bíblias, no livro de Jeremias. Nos últimos 3 encontros nós estudamos Jeremias, né? Agora nós vamos ler Jeremias 29.
Jeremias 29, nós vamos ler o versículo 7. 29, versículo 7. Vamos fazer essa leitura a uma só voz. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Vamos ler a uma só voz, todos juntos. Jeremias 29, versículo 7. Vamos bem bonito? Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Esse texto tem um contexto muito interessante. Jeremias levantou e disse o seguinte, falou, Deus está enviando um castigo. Esse castigo que Deus está enviando é um cativeiro. Nós vamos ser cativos de um povo estranho, presos, prisioneiros, por aproximadamente 70 anos. E aí alguns profetas da época de Jeremias falaram assim, não, isso aí vai durar umas semanas, uns meses, vai durar um pequeno período. E aí Deus, através do profeta Jeremias, ele conduziu essa palavra, ele falou, não, vocês podem dar um jeito de orar pela cidade que vocês estão indo, que era a cidade de Babilônia, vocês podem orar por essa cidade, vocês precisam procurar a paz dessa cidade, porque vocês vão ficar aí por um grande período. E todos nós sabemos, se vamos ficar por um grande período em um determinado lugar, nós temos que nos ajeitar, temos que cuidar das nossas necessidades. Lendo esse texto, eu comecei a pensar, quantos anos nós já estamos nesse mundo? Esse mundo que é um mundo cheio de tristeza, de dor, de pecado, de sofrimento, um mundo que o crente não quer, o crente quer ir para a glória, quer ir para o paraíso, para a vida eterna com Deus. Mas quanto tempo nós estamos aqui? Eu já estou há 35 anos e uns quebrados. Alguns aqui dentro da igreja com 15, 14, outros com um pouco mais de 40 anos nesse mundo. Pois é, independente da quantidade de tempo que a gente está aqui e da quantidade de tempo que nós ainda vamos ficar, nós precisamos orar pelo nosso lugar. Esse é o que o texto está ensinando. Nós precisamos orar pela nossa cidade. Nós precisamos orar pelo lugar que estamos convivendo, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa cidade, pelo nosso país. Às vezes nós nos alarmamos com tantas coisas, e devemos nos alarmar sim, e nos decepcionamos com tantas coisas. Isso quer dizer que nós vamos orar mais, clamar mais, pedir a Deus uma direção e um cuidado, pedir a Deus graça, pedir a Deus que envie Jonas ao nosso lugar, não um Jonas que foge, mas um Jonas que prega a palavra de Deus e as pessoas se convertam ao Senhor, as pessoas se arrependam dos seus pecados, as pessoas possam voltar para Jesus. Então nós vamos orar pelo nosso local, precisamos orar pela nossa cidade. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar silenciosamente pela nossa cidade, pelos funcionários públicos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Quero convidar você a clamar ao Senhor para que haja emprego, para que haja boa saúde, para que haja boa convivência e que as coisas das trevas possam ser empurradas para longe e as coisas de Deus possam ser trazidas para perto. Venha o reino de Deus, essa é a oração que a gente precisa fazer. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou indicar uma pessoa para nos conduzir em uma oração audível. Oremos. Pedir ao nosso irmão Jefferson Assis que nos conduza numa oração audível, por favor. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mais essa oportunidade de estar na tua casa, Deus, com o propósito, Pai, de louvar e de dizer que o Senhor é. Momento, Pai, nós queremos suplicar, honrar o Senhor, Deus, pela vida do nosso município, pelas autoridades, Deus, constituídas pelo Senhor. Eu posso, Deus, estar dando a verdadeira sabedoria, Deus, para poder administrar
Irmãos, vamos cantar o hino 300, tem como título Igreja Militante. Vamos cantar o hino número 300 do nosso cenário. Tua vida não poupaste, pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Aqui na terra, esperando teu voltar, vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, tua vida não poupaste. Amém. Vai fazer um panorama, uma visão por cima. E hoje nós vamos estudar o livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Nós vamos fazer aquilo que já temos feito em algumas circunstâncias, de escolher um texto, expor o texto, mas também dar um fundo a respeito do livro que nós estamos estudando. E o livro de Ezequiel é um dos profetas que nós menos falamos sobre ele, nós conhecemos muito a história de Daniel, sempre ouvimos a história de Isaías, de Jeremias, mas o livro de Ezequiel é um livro também muito precioso para todos nós. É um livro que eu convido você a ler esse livro em casa, e você lê assim com muita atenção, porque ele é um livro com muitas figuras, com muitas ilustrações, e sempre depois da ilustração tem uma aplicação, Ele não trata de muitas figuras e deixa para cada um escolher sua interpretação, mas normalmente o texto ele fala em figura e depois ele explica a figura dando a sua aplicação. Então é um exercício muito especial para o crente ler, estudar, meditar no livro de Ezequiel. Eu sei que é um livro de capítulos longos, de muito simbologismo, e as pessoas correm dele, mas aqueles que
aproveitam esse livro. Aqueles que leem esse livro com a devoção, eles vão aproveitar muito e vão crescer na sua espiritualidade com Deus de uma forma muito especial. Queria falar hoje sobre conversão, uma necessidade de todos nós. E eu quero ler Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amados, esse é um texto talvez mais conhecido do livro de Ezequiel, e eu quero pedir a sua permissão para poder voltar nele daqui a alguns instantes. Vamos tentar entender quem é esse Ezequiel. Esse Ezequiel é um judeu israelita. Ele está na Babilônia. Você precisa lembrar, se isso ainda não foi dito, nós precisamos aprender juntos, que quando o exército da Babilônia ele cercou Jerusalém para invadir e destruir a cidade de Jerusalém, eles levaram pessoas de Jerusalém para a Babilônia em 3 oportunidades. A primeira vez que eles fizeram isso, foi um grupo de pessoas escravizadas, dentre eles Daniel e os seus amigos. Então Daniel e os seus amigos, eles são levados para a Babilônia como escravos. Na primeira leva, se você gosta de anotar, isso foi no ano 605 a.C. A segunda leva foi em 597, ou seja, 8 anos depois. E dentre essa segunda leva de pessoas que foram levadas para a Babilônia para serem escravos, foi um homem sacerdote, provavelmente com 30 anos, e o seu nome era Ezequiel. Ezequiel iria assumir o sacerdócio, mas como foi levado para a Babilônia, ele então não assumiu, mas ele agiu como um chamado de Deus,
como um profeta. E ele foi boca de Deus, mesmo estando na Babilônia, longe de Jerusalém. Ele foi boca de Deus para as pessoas, para o povo de Deus que estava em Jerusalém. A palavra dele era a seguinte: arrependei-vos, porque senão Deus vai derramar a disciplina. Nós já estamos passando por problemas, nós já temos os nossos filhos escravizados, nós já temos dificuldades grandes. Arrependam-se antes que Deus derrame toda a sua ira. Então, a mensagem dele era essa: pastor, mas como que o senhor sabe que ele estava na Babilônia? Simples, há alguns textos, eu vou mostrar apenas um texto. Abre lá, por favor, em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 10 e 11. Desculpa, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Ele vai dizer onde que ele estava quando escreveu. Isso acontece aqui, isso acontece mais no final, ele sempre no mesmo lugar. Diz assim o texto: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Ou seja, quando ele estava na terra dos caldeus, que é a Babilônia, ele recebeu a palavra de Deus. Ele inclusive estava junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, Ezequiel é alguém que ouve a voz de Deus e tem a obrigação de anunciar a voz do Senhor, quando eles já estão vendo a disciplina de Deus. A disciplina de Deus não é algo agora anunciado para frente, mas eles já estão vivendo essa disciplina. E tem uma coisa que me chama muita atenção no livro de Ezequiel, porque ele vai pregar, ele vai ensinar, ele vai ser instrumento de Deus muito duro. Tudo aquilo que Deus mandou, ele disse, ele falou, mas Deus vai dizer para ele: Ezequiel, a responsabilidade de pregar é sua, a responsabilidade de converter não é sua. Dá uma olhadinha, por favor, no capítulo 3, versículo 10 e 11. Esse texto sempre me chama muita atenção. Você pai, você mãe, você vizinho, você filho, que ora pela conversão de alguém, que convida esse alguém para estar na igreja, que convida esse alguém para buscar um compromisso com Jesus, eu quero que você lembre que você precisa ser fiel em convidar, em anunciar, em falar a palavra de Deus. Mas isso você está sendo fiel. A conversão vem do Senhor. Se a pessoa nunca vier à casa do Senhor, se você for um servo fiel, você não vai deixar de ser fiel porque ele não veio, porque você anunciou, você falou, você ensinou. Quantas mães ficam assim aterrorizadas com o caminho que seus filhos estão caminhando, longe do Senhor? Eu digo, você foi fiel a Deus no cuidado, então a fidelidade está no seu trabalho, não na resposta dele. E olha o que diz o versículo 10. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de te falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Pegou? É o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade falar de Deus. É nossa responsabilidade, quer ouçam, quer não ouçam, falar do Senhor. E a obra, ela pertence ao Senhor. O compromisso de falar é nosso, o compromisso de aceitar é da outra pessoa. Nós vamos ser fiéis, não em busca de resultados, mas em busca de fazer a vontade do Senhor. Outra lição valiosa no livro de Ezequiel é que Deus, ele vai usar a própria vida de Samuel para ilustrar o que está acontecendo com o povo. E se você abrir sua Bíblia lá no capítulo 24, de Ezequiel, você vai perceber que tem uma notícia triste ali para Ezequiel.
E Deus fala assim, ó, a sua esposa vai morrer. Tá, Ezequiel, sua esposa vai morrer. E eu não quero que você chore. Eu não quero que você se vista de luto. Eu não quero que você raspe o bigode. Eu não quero que você coma o pão do luto. Eu quero que você... ela vai morrer, eu não quero que você demonstre. E aí, quando você imagina a situação de Ezequiel com a sua esposa, inclusive o texto diz, no versículo 15, dá uma olhadinha aí por favor, 15 e 16, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Então, quando a esposa dele morre, ele não deixou de chorar porque ele não gostava dela, porque Deus diz, ela é a delícia dos seus olhos. A questão é que Deus quer usar a família e aquela circunstância da vida de Ezequiel para um valor espiritual em Israel. Deus quer dizer para o povo, vocês vão ver o templo de vocês, se vocês lerem o texto vocês vão perceber, vocês vão ver o templo de vocês sendo destruído, e vocês não poderão chorar. Vocês vão ver os filhos de vocês sendo destruídos pela Babilônia, e vocês não poderão chorar, vocês não poderão prantear, assim como Ezequiel não pode prantear a sua esposa, o povo irá passar por isso por causa do caos que vai acontecer na cidade. Então a própria vida de Ezequiel é um estímulo de pregação da palavra de Deus para que aquelas pessoas possam crer e voltar-se ao Senhor e se arrepender dos seus pecados. Porém, isso não aconteceu. E aí no capítulo 24, antes até da viuvez, a Bíblia diz, capítulo 24, é o texto que narra a entrada de Nabucodonosor em Jerusalém. E ele vai dizer o seguinte no versículo 1, filho do homem, escreve o nome desse dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém nesse dia. Então, por favor, preste atenção. Isaías havia profetizado uma destruição do povo de Deus por conta de uma disciplina contra o pecado 200 anos antes. Jeremias profetizou um período antes. Agora Ezequiel vai dizer, gente, nós estamos aqui na Babilônia, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem Facebook, mas eu quero dizer para vocês, hoje Nabucodonosor está invadindo Jerusalém. E o texto do capítulo 24 vai narrar a dor de Deus em ter que disciplinar o seu povo. E ele vai dizer que ele disciplina tanto aqueles que se consideravam poderosos, quanto aqueles que se consideravam pequenos, mas continuavam andando longe do Senhor. Esse texto dá todo ele uma mensagem, mas o mais chocante está registrado no versículo 10, 11, 12, que diz assim, amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e arda os ossos. Deus está dizendo do juízo. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torna candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem, trabalho inútil, não sai dela sua muita ferrugem, nem pelo fogo. A gente lê o texto isolado, a gente pode não conseguir entender o que está dizendo. É o seguinte, Deus está fazendo uma comparação. Ele está dizendo, quem aí está acostumado a limpar a grelha do churrasco, se estiver dando para comprar carne, né? Mas sabe que o momento ideal para limpar a grelha é enquanto ela está quente. Não é verdade? Porque aquela sujeira sai mais fácil. De vez em quando eu vejo algumas senhoras, a minha esposa, a minha mãe, minha sogra faz isso, de esquentar uma panela com um pouco de água e produto para conseguir limpar depois. É o que está acontecendo aqui. A panela foi atirada ao fogo, que é o juízo. Mas
mesmo no fogo, a ferrugem não sai. É um trabalho inútil. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: que o meu povo, mesmo debaixo de disciplina, mesmo debaixo do pior cenário, ele não se arrepende. Ele continua com o pecado entranhado dentro dele, e nem a disciplina traz esse povo ao arrependimento. Irmãos, isso é devastador. Quando a gente percebe que nem a disciplina de Deus causa em nós arrependimento. A Bíblia diz que quando nós pecamos contra Deus, existe uma tristeza no coração segundo Deus, para o nosso bem, para que a gente não continue andando no pecado. Mas quando nós pecamos e não há essa tristeza no nosso coração, ou nós tentamos abafá-la, nós somos dignos de pena, porque a única coisa que pode nos unir a Deus novamente é o arrependimento. E se no nosso coração não há arrependimento pelas nossas falhas, nós estamos condenados. Não tem saída, não tem jeito. Bom, esse é o livro de Ezequiel. E aí, no capítulo, para terminar, eu falei que ia voltar. No capítulo 37, existe uma palavra de esperança. Mais uma vez, no capítulo 37, ele tem uma visão e depois ele tem a aplicação da visão. E o que é a visão? Basicamente é isso. Deus coloca Ezequiel num ambiente de ossos secos. Quero que você se imagine em um lugar, você que gosta de ver filme de terror, em um lugar onde você está em pé, e que ao seu redor existam muitos e muitos, centenas e centenas, milhares de ossos secos. De ossos secos. O texto deixa muito claro que não existe vida, que eles estão totalmente secos. E aí Deus, o profeta tem aquela visão, Deus chega para o profeta e diz o seguinte: esses ossos podem voltar a ter vida? Eu quero que você imagine o franguinho que você fritou, talvez na última semana, no último domingo ou hoje, e depois de comer aquela coxa gostosa e de tirar tudo que você tem da coxa, deixar o osso lá por alguns dias até ele secar, e depois colocar o osso e alguém te perguntar assim: pode surgir uma galinha nova desse osso? Deus fez essa pergunta para o profeta Ezequiel. E aí quando ele perguntou, o profeta falou: Deus, é o Senhor que é a vida, é o Senhor que sabe. E aí Deus chegou para o profeta e falou assim: está vendo esse monte de osso? Não é uma igreja com 1000 pessoas, não. Não é uma plateia com 4.000 pessoas, não. Está vendo esse monte de osso seco, muita morte? Profetiza, prega, ensina a Bíblia, ensina a palavra de Deus, profetiza. E o profeta então começa a pregar com um monte de ossos secos. Ele começa a pregar num ambiente que não tem vida. Os ossos começam a se bater, cada osso começa a se juntar na sua parte correspondente, os tendões de carne começam a se formar ao redor daqueles ossos, e diz o texto que eles estão agora, são pessoas, uma multidão de pessoas, depois que a palavra foi profetizada. Sabe que um detalhe? O espírito deles, daquelas pessoas, não estava neles, eles eram apenas corpo. E aí Deus diz o seguinte: eles estão sem o Espírito. Profetiza ao Espírito para que entre neles. E aí, ao profetizar agora, não é agora pregar a palavra ao Espírito, mas é clamar ao Espírito que o Espírito entre neles, porque o Espírito vem de Deus. E você pode perceber que o Espírito, aqui é a ideia de vida, e vida completa. E aí, ele profetiza, e agora aquele povo está não osso seco mais, mas são pessoas com o Espírito, ou seja, pessoas cheias de vida. E aí, irmãos,
Essas pessoas, no versículo 13, essas pessoas que estavam mortas, essas pessoas que não tinham nenhuma esperança, essas pessoas que não tinham nenhum resquício de vida, Deus diz: esse é o meu povo. Eu quero tirar algumas lições para você. A primeira delas, sobre conversão, é que a conversão é uma ação de Deus. Deus chega para Ezequiel e diz: esses ossos secos, sem vida, podem reviver? E Ezequiel diz: é o Senhor que sabe. Porque a vida vem de Deus. Porque quem pode fazer o impossível é o Senhor. Isso, amados irmãos, é muito importante para nós, porque quando nós vemos uma pessoa totalmente decadente, quando vemos uma pessoa que está totalmente alheia à moral e alheia à palavra de Deus, nós precisamos nos lembrar que se Deus tocar aquela vida, por mais dura que ela esteja, por mais afastada, por mais morta que ela esteja, se Deus tocar aquela vida, há esperança. A esperança de vida não está nem mesmo na pessoa, mas ela está no Senhor. Ela está no Senhor. A conversão é algo que Deus faz. A conversão é um trabalho de Deus na vida do ser humano. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que nós devemos orar e orar. Hoje eu conversei com uma pessoa em uma das visitas que fiz, e ela me falou: pastor, eu tenho minha mãe. E a minha mãe tem muitos filhos. E todos os filhos têm 2, 3, 4 filhos. E a mãe, todo dia, ela separa 1 hora do dia para orar por toda a sua família. E lá dentro do meu coração eu pensei: essa mulher entendeu que toda a sua família, bem como todos nós, precisamos de uma ação do alto. Precisamos de uma ação do alto. Ezequiel entendeu isso quando no versículo 3, perguntado sobre a vida naqueles ossos que de fato estavam mortos, de fato estavam secos, quando ele respondeu: Senhor, tu sabes. Quando no versículo 5 Deus diz: eu farei entrar nos ossos dessas pessoas o Espírito, eu darei vida. A ação de conversão, a ação de transformação, ela vem de Deus e não do homem. Eu ouço muitas pessoas acreditando que o que converte é uma retórica boa, o que converte é uma programação diferente, o que converte é um pregador de fora, o que converte é uma visita. Irmãos, quem converte é o Senhor. E Ele pode usar tudo, uma visita, uma programação de fora, Ele pode usar tudo, mas quem converte é o Senhor. Ele pode usar até um jumento falando. E você sabe que a Bíblia tem a história de um jumento falando. Ele pode, a Bíblia diz que se a igreja calar, até a pedra vai falar. Até pedra vai falar. Deus pode. É com Ele isso. A segunda lição que eu quero tirar aqui com você é que a conversão, ela vem. E ela vem pela pregação da palavra de Deus. Eu acho interessante que Deus não chegou para o profeta Ezequiel e falou assim: vamos fazer uma programação especial? Não, ele falou: prega a palavra. Ele não falou assim: vamos fazer uma campanha assim, de 7 do que for feito. Não, prega a palavra. Inclusive o apóstolo Paulo disse aos romanos, inspirado pelo Espírito Santo, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Inclusive a indagação no coração de Paulo é a seguinte: como crerão se não há quem pregue? Irmãos, a agenda fundamental da igreja é a pregação. A agenda fundamental do crente é o ensino da palavra. Há uns dias fui num velório e eu estava naquele ambiente, e a única coisa que eu tinha para falar num momento tão caótico e triste era a palavra, era a Bíblia. E a Bíblia é aquilo que conforta e consola o coração de quem chora. A Bíblia é aquela que corrige e dá um novo caminho para quem está andando no caminho errado.
Bíblia é o que nós precisamos. A Bíblia é o alimento espiritual que transforma a nossa vida. Sabe por que todo ano e toda vez a gente fala, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Não canse de ler a Bíblia. Primeiro porque ela é alimento. E alimento a gente precisa todo dia. E a Bíblia tem poder de transformar as pessoas. O maior presente que você pode dar para uma pessoa é uma Bíblia. A melhor forma que você pode usar o seu tempo é lendo a Bíblia. O momento mais especial da sua semana é quando tem alguém ensinando a Bíblia. Porque é a Bíblia que é utilizada por Deus para transformar ossos secos em pessoas cheias de vida. Pessoas cheias de vida. Prega a Bíblia, ensina a Bíblia. Outra lição que nós podemos tirar é que a conversão, ela precisa acontecer toda. E eu acho interessante, tem uma coisa assim que me coça a cabeça, porque o Espírito, do jeito que foi, pelo menos traduzido conosco aqui, é Espírito com E minúsculo. Porém, eu creio que o texto está querendo nos dizer que a ação de Deus na conversão, ela não é metade, ela é completa. Assim como um corpo sem o Espírito dentro dele é um corpo que nós dizemos que está morto. Nós precisamos de um corpo e de um Espírito, de algo completo. E que enquanto o profeta aqui profetizava, ele teve por um período o corpo, mas ainda estava incompleto. O que Deus está querendo dizer, o que Ele quer fazer na nossa vida é algo completo. Algumas pessoas têm uma vida moral bela, mas não tem uma fé e um compromisso com Deus. A pessoa chega para mim e diz assim: nunca fiz isso de errado, mas também nunca amou a Deus, nunca serviu a Deus. A pessoa que talvez está na igreja dizendo ser serva de Jesus, mas na verdade no máximo é um amigo do Evangelho. Deus não nos chamou para sermos bonzinhos, Deus nos chamou para sermos servos totalmente dedicados ao Senhor. Não adianta, me desculpe o trocadilho, não adianta estar aqui em corpo, se você não está aqui em corpo e em alma. Nós precisamos ter um compromisso completo com Deus. Quando as pessoas se voltavam para Jesus, certa vez um falou assim: não, eu vou ficar com o senhor, mas depois que meu pai morrer, não, eu vou ver como é que está a situação, não, eu vou ver como é que estão minhas coisas, minha casa. E Jesus falou assim: qualquer um que diz que me servir, mas dá as costas para resolver coisas desse mundo, não é digno de mim. O jovem rico, ele tinha uma vida moral exemplar. Ele disse: todos os seus mandamentos eu sempre os cumpro à risca. E Jesus falou: ótimo, então agora o negócio é me seguir. O seu dinheiro vai ser um entrave. Então faz o seguinte: dá o seu dinheiro para os pobres e venha me seguir, porque eu quero você aqui, do meu lado. O texto diz que Jesus amou ele. Só que ele não amou Jesus, ele amou o dinheiro. E ele falou: não, se é para ficar com Jesus e sem o meu dinheiro, eu não quero. Eu quero o meu dinheiro. E aí o texto vai dizer que ele deu as costas para Jesus e saiu triste. Agora, pessoas que se entregaram a Jesus como Jesus ensinou, ficaram com Jesus e ficaram felizes. Queridos, ou nós estamos integralmente com Jesus, ou não conseguimos estar com Jesus e a nossa vida é cheia de tristeza, de amargura e de dor. Conversão, compromisso com Deus é algo completo. Não tem como alguém ser casado com a esposa de segunda a sexta, sábado e domingo não ser. Casamento quer dizer integridade completa. O laço é desfeito quando alguém morre. Quando alguém morre. A mesma coisa é o nosso compromisso com Deus. Não, Deus, eu estou com o Senhor até aqui. Daqui para lá é outra coisa. Eu estou com o Senhor domingo e quarta-feira à noite. Daqui para lá, não tem como. Conversão é algo completo. E quando Deus age na vida de alguém, Ele não muda a moral de alguém, Ele muda a vida completa de alguém. Que você tenha uma moral
belíssima conforme o padrão de Deus, mas acima de tudo, que você tenha uma vida conforme Deus. Porque a nossa moral pode ser impecável, mas se o nosso coração não for o coração de Deus, nada vale, nada vale. Em último lugar, para terminar, conversão dentro do povo de Deus. Eu acho interessante quando no versículo 11, ele vai dizer: esses olhos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Me perdoe, é o versículo 12 que ele diz: esse é o meu povo. E aí, irmãos, nós vamos fazer uma análise do nosso próprio coração. Se nós que dizemos ser o povo de Deus, se nós não estamos precisando dessa conversão, da água e do Espírito, uma conversão transformadora, real, nós precisamos fazer uma análise do nosso coração, se nós estamos acostumados em frequentar a igreja, ou se nós estamos dispostos a servir a Jesus, se nós somos frequentadores ou se nós somos discípulos, se nós queremos as bênçãos de Deus apenas, ou se nós queremos as bênçãos e os deveres, as responsabilidades, porque Ele é o nosso Deus. Precisamos olhar para o nosso próprio coração, entender que talvez a gente seja do povo, mas não é integralmente povo. E existe uma diferença entre ser do povo e ser povo. Ser povo. Deus está mandando Ezequiel pregar conversão, na pessoa que conhece a Bíblia, é na pessoa que, apesar do conhecimento, está afastado, que apesar da disciplina não corrige o seu pecado, que apesar da situação devastadora continua andando longe de Deus. Talvez Ezequiel está falando para mim e para você. Nos acostumamos tanto a frequentar, a ser frequentes, mas não sermos piedosos, com um relacionamento constante com Deus. Com Deus. O livro de Ezequiel é um livro muito especial. É um livro muito valioso, é um livro autoexplicativo, um livro muito duro, mas é um livro necessário. Eu queria terminar essa mensagem dizendo que você precisa ler o livro de Ezequiel. Você não pode chegar quarta-feira que vem sem ter lido o livro de Ezequiel. Mas eu quero dizer para você também sobre a necessidade de fazer um exame do seu próprio coração. Porque quando você sai daqui hoje para casa, sem a decisão de tomar uma decisão com Deus, desculpa a redundância, sem uma decisão de ser um servo íntegro de Deus, você está trazendo condenação sobre a sua própria vida. Porque você peca contra o conhecimento. Você peca contra o Espírito de Deus que te ensina essa noite. Você peca de forma deliberada. Vamos mudar. Vamos ser de Deus. Essa mensagem está sendo ensinada aqui, se chega em tantos lugares. Vamos orar para Deus trazer o reino dele no nosso lugar, na nossa cidade, no nosso país. E isso não vai vir através de mirabolantes e novas programações. Isso vai vir através da pregação da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Deus bendito, nós te adoramos, porque o Senhor é o Rei de toda a terra, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nós terminamos, ó Deus, esse momento de meditação, sendo chamados, ó Deus, a um relacionamento verdadeiro, um relacionamento integral, profundo com o Senhor. O povo da época de Ezequiel, ó Deus, tinha como que uma ferrugem, o pecado era como uma ferrugem grudada que não saía nem com fogo. Ó Deus, hoje o Senhor não traz fogo sobre nós, o Senhor traz amor, o Senhor traz orientação, o Senhor traz a mão suave do Senhor na nossa mente, nos conduzindo ao caminho.
Nos ajude, Pai. Nos ajude a voltarmos para o Senhor nas Tuas mãos de amor, nas Tuas mãos de graça, que nos ensina o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama sobre nós a Tua bênção. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama sobre nós o Teu favor. Essa é a oração, ó Deus, que nós fazemos, pedindo que o Senhor promova dentro do povo do Senhor uma ação completa do Teu Espírito, conduzindo as nossas vidas ao Senhor Jesus, a Tua palavra, a Tua orientação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na Tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem Tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois Tua presença, Senhor, é que me faz descansar, é que me faz descansar.